Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, eu quero ler com você a partir do versículo de número 10 até o 13. Diz assim a palavra do Senhor: O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Versículo 12, que é o cerne da nossa palavra nessa manhã. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você vai participar da semana de oração pela família? Amanhã, até sexta-feira, nós vamos nos reunir à noite, todos os dias aqui na igreja. Vamos orar pela família. Muitas vezes, irmãos, quando nós ouvimos esse convite, algumas coisas surgem no nosso coração. Vou citar algumas delas e você vai pensando comigo. Uma delas é: eu venho, preciso orar pela conversão do meu esposo ou da minha esposa. Eu venho, preciso orar pela conversão dos meus filhos, preciso orar pelos meus pais, pelos meus irmãos. Mas é interessante que também há aquelas respostas assim: estou precisando de oração não, lá em casa está tudo bem, meu casamento está bem, a gente está em paz, os meus filhos são bons filhos, os meus pais são bons pais, a gente não tem nenhum tipo de dificuldade, então não devo vir orar não. Eu estou muito ocupado durante essa semana, tenho trabalho, tenho uma agenda cheia, então eu oro lá de casa mesmo nos momentos em que for propício. E aí, irmãos, nós vamos tendo um leque sendo aberto de situações que vão demonstrar nosso envolvimento, nosso entendimento, nosso compromisso de fato em vir ou não vir e com o que nós estamos comprometidos, compromissados e entendendo nossa situação. À luz desse texto, eu gostaria de trazer algumas coisas para você, não para que você pensasse apenas nessa semana, mas para que você pensasse na sua relação de família de Deus, família, povo de Deus. A sua relação com esse irmão, não esse que está do seu lado, que provavelmente você veio para a igreja junto, mas esse que está à sua frente, esse que está aí atrás, esse que talvez você não tenha conhecimento do que passa, outros irmãos que não podem estar aqui. E eu gostaria de que você olhasse para o texto, porque esse capítulo, a primeira parte desse capítulo, é um preâmbulo, uma introdução. João, que escreve isso algumas décadas depois da encarnação de Cristo, seu ministério entre nós, a sua morte, a sua ressurreição, João começa a apresentar nessa iniciativa, nesse início de capítulo, um panorama do que acontece lá na eternidade, quando você vê no versículo 1, o Senhor trazendo que Jesus estava desde o princípio, desde a eternidade com Deus, sendo Ele Deus, e Ele, no versículo 3, responsável pela criação, estando ali no momento em que todas as coisas são criadas, a vida vem através dele, a luz que resplandece nas trevas, quando o Senhor disse: haja luz. E ele fala também de João, que foi um homem enviado para começar esse anúncio no meio de nós. Interessante que no versículo de número 10, ele vai dizer: olha, o Verbo estava no mundo, ou seja, Jesus estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo, ou seja, o cosmos, o mundo não teve entendimento nem conhecimento de quem era esse Jesus. Versículo 11 diz: veio para o que era seu, um povo chamado
um povo separado. Mas aí ele diz, os seus não receberam. Aqueles que foram chamados desde o início, como filhos de Abraão, como um povo realmente escolhido por Deus para que brilhasse na terra a luz do Senhor, esses rejeitaram a Jesus. João está escrevendo depois do que aconteceu. Mas ainda a título de introdução, de início para tudo que ele vai contar depois no Evangelho, ele diz, mas olha, todos aqueles que o receberam, todos aqueles, diferentemente desses que estão descritos no versículo 11, todos quanto entenderam sua mensagem, se submeteram ao seu amor, foram conquistados por ele, deu-lhes a autoridade, deu-lhes o consentimento, o documento, deu-lhes realmente algo que possa ser testificado que eles são chamados de filhos de Deus. E aí ele vai qualificar de novo, olha, mas aqueles que creem no seu nome. Por que ele traz essa questão, irmãos? Havia, nos dias de Jesus, uma questão muito séria com relação ao povo judeu, que era um povo que dizia que era filho de Abraão e por isso tinha todas as bênçãos decorrentes da promessa que Deus dera a Abraão. Era um povo chamado, um povo diferente de todos os povos da terra, porque eles criam num único Deus. Um povo, então, que por crer num único Deus, diferente dos outros povos que eram politeístas e criam em todo tipo de divindade, eles reclamavam para si, então, os direitos de serem povo de Deus, a primazia de ser povo de Deus, mas, ao mesmo tempo, eles agora estipulavam quando e quem eles aceitariam como seus patrícios, como seus companheiros, como gente que estaria no meio deles, tendo os mesmos privilégios que eles. E, irmãos, se nós trouxéssemos isso para os nossos dias, nós vamos ver também que nos nossos dias há muitas pessoas que, porque vêm nos cultos dominical, porque estão com uma bandeira hoje em voga que é de ser chamado de crente reformado, porque ouvem sermões de internet de grandes pregadores, essas pessoas têm arrogado para si um tipo de comportamento que elas determinam quando, onde e por que vão servir e adorar a Deus e se envolver com as coisas de Deus. Tal qual os judeus dos dias de Jesus, hoje nós vemos muitos crentes que colocam, não, eu vou participar de tal coisa à luz do meu entendimento, do que eu acho, do que eu gosto, do que eu quero, de quem eu acho que eu sou dentro da igreja do Senhor. E João lhes diz, não é bem assim. Porque quem de fato é filho de Deus tem algumas características que lhe são muito peculiares. O versículo 13 vai qualificar isso. Olha, não nasceram do sangue, ou seja, não é algo que foi herdado de uma forma que pode-se dizer, porque meu pai é crente, eu também sou crente. Não é como o judeu dizia, eu sou filho de Abraão, por isso eu tenho autoridade para falar, para fazer, para acontecer. Mas ainda o versículo 13 continua, nem da vontade da carne, ou seja, não é por esforço humano, não é por algo que eu julgue que eu estou fazendo que eu tenho esse benefício nas minhas mãos. Mas de fato, final do versículo 13, quem nasceu da vontade de Deus, do chamado de Deus, quem de fato entendeu, tem obedecido e tem buscado ser crente de fato, esses têm a autoridade, a chancela para serem chamados de filhos de Deus. Irmãos, como que nós identificamos alguém que é filho de uma outra pessoa? Se você olha para o seu pai, para sua mãe, você vai olhar e ver que você tem características dele ou dela que você carrega consigo. Talvez a anatomia, talvez o jeito de falar, talvez o mesmo timbre, a tonalidade de voz, o jeito de pegar nas coisas. Não sei se você já teve aquela experiência de alguém dizer para você assim, olha, você tem o jeito de assentar igualzinho ao seu pai, parece que eu estou vendo ele aqui porque vocês se parecem demais. E você pensa assim, será?
Alguém chega e diga assim: os seus olhos são os mesmos da sua mãe. Mas nos dias de Cristo, irmãos, o que determinava o parecer entre pai e filho não era a questão apenas da característica física. Mas para a cultura do Oriente Antigo, para a cultura dos judeus, o que determinava alguém ser chamado filho de um outro era principalmente as obras que a pessoa fazia. E você vê alguns nomes, por exemplo, de Pedro, que nós vamos citar daqui a pouquinho. A pessoa chamava Pedro, era filho de Jonas, e aí não era questão apenas de Pedro se parecer com Jonas, mas Pedro fazia as mesmas obras e com as mesmas características, com as mesmas impressões do que o seu pai realizava. E eu quero te mostrar isso num texto. Eu queria que você marcasse na sua Bíblia aí o texto de João e fosse para o livro de Mateus, no capítulo de número 16, que você vai ver que um filho de Deus tem uma marca muito precisa, e ele não só tem essa marca, como ele é de fato reconhecido assim. Então, Mateus 16... A partir do versículo 13, você vai ler assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Veja que Jesus pergunta: quem que esse povo diz que eu sou? Pelas características das obras de Jesus, alguns vão dando alguns nomes. Talvez pela pregação, uns diziam João Batista. Talvez pelo agir e pela coragem, outros dizem Elias. Talvez pela própria palavra profética, alguns dizem Jeremias. E aí vem o versículo de número 15. E vocês que estão andando comigo, vocês que me acompanham, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, aquele que geralmente era o porta-voz da turma, ele responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus, naquela hora, ouve a confissão de Pedro dizendo: olha, tu és o ungido, a palavra Cristo. Tu és aquele que foi separado para estar entre nós. Tu és aquele que cumpre o ministério que foi designado por Deus. E aí ele diz: não só isso, você é o Filho do Deus vivo. E por que Pedro, então, irmãos, diz essa palavra para Jesus? Ele diz isso porque ele reconhece nas obras de Cristo a obra do Pai. Ele reconhece não na fisionomia de Jesus, mas no agir, no falar, no tocar de Jesus, os atos de Deus Pai. E se você quer entender isso ainda mais, você vai ver o apóstolo Paulo, algum tempo depois, Paulo escrevendo, por exemplo, aos Colossenses, no capítulo de número 1, ele dizendo assim: ele é a imagem, a expressão exata de Deus, o Criador. Desde o princípio era o Verbo que estava com Deus e o Verbo era Deus, é o que diz João. Mas Jesus aí então diz, e ele usa a mesma atitude de Pedro. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão, o que está escrito depois aí? Bar-Jonas. Ele diz: Simão, filho de Jonas. A expressão Bar é filho. Bar-Jonas. Simão, você como filho de Jonas entendeu de quem eu sou filho. E eu te digo mais, não foi carne, não foi sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. E aí ele diz: eu também te digo que você é Pedro, ou seja, você é uma rocha firmado agora, a cabeça transformada nesse momento de confissão. E sobre esta pedra, esta confissão, que é a confissão da igreja, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou seja, sobre essa confissão. Volta lá para João. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, se nós vimos que Jesus foi reconhecido Filho de Deus vivo, por aquilo que ele agia, por aquilo que ele tinha na sua boca, as suas palavras,
como os filhos de Deus, aqui em João 1, versículo 12, agem nessa nossa situação de vida, de atualidade, de semana de família. O que nós podemos dizer, irmãos? Nós precisamos agora entender que se nós somos chamados e entendemos que somos filhos de Deus, o que nos identifica, o que nos confirma, o que nos faz a cada dia, irmãos, demonstrar quem nós somos de fato, são as nossas atitudes. Muito mais do que a nossa aparência. São as nossas palavras, que devem ser as palavras da nossa família, filhos de Deus. São os nossos atos para com esses outros que são os nossos irmãos em Cristo. São, irmãos, as nossas atitudes uns para com os outros que demonstram se de fato pertencemos à família de Deus ou não. São as nossas preocupações, as nossas volições, as nossas motivações que demonstram, irmãos, a qual família nós temos pertencido. E aí, colocando em prática, nessa semana da família, eu gostaria de convidar você a que viesse orar, meu irmão, independentemente daquele motivo primais que você tem, o seu esposo ou a sua esposa, que você tivesse um coração dado por Deus para orar pelo esposo, pela esposa de um outro irmão da igreja. Que você viesse estar na igreja para orar pelo seu irmão, que sofre muitas vezes, e que nesse meio que nós estamos aqui, nem sempre fica claro o sofrimento que essa pessoa tem carregado consigo. Gostaria que você fosse realmente alguém generoso a ponto de dizer: Senhor, eu vou na igreja para te agradecer, porque lá em casa, graças a ti, tudo tem ido bem. Gostaria que você viesse à igreja para orar, para se desafiar a ser mais parecido com Jesus. Porque talvez você olhe sempre para o outro como um necessitado. Você olhe, talvez, para o seu esposo ou a sua esposa como a fonte do problema da casa. Mas às vezes o problema é você. Você gostaria que o outro fosse transformado. Mas talvez o Senhor queira dizer para você: olha, você é meu filho, mas você precisa se parecer comigo. E não com aquilo que você gostaria de ser. Você é meu filho. Então, numa crise dentro do lar, com os seus filhos que não são crentes, com os seus filhos que estão dando cabeçada aí nessa vida, você precisa dar a eles o meu toque, a minha digital, o meu DNA tem que passar por você e chegar neles. E eu vou te capacitar e te transformar para que os seus filhos vejam em você Deus que você serve. Perceba, meu irmão, que há um sentido de orar pedindo que a pessoa que está do meu lado se converta para que eu seja mais feliz com ela. Oh, Deus, transforma o meu esposo, homem difícil, duro. Talvez Deus fale assim: vamos chegar lá. Mas primeiro, eu e você vamos ter uma conversinha. E aí, Deus vai começar a apertar uns parafusinhos aí. Deus vai começar a colocar você de frente para o espelho. Deus vai começar a olhar para a tua alma e falar assim: olha o que eu queria transformar primeiro. Meus irmãos, esse é um sentido generoso de orar para dizer: Senhor, transforma a minha vida para que nessa semana, eu sendo trabalhado, eu comece a ser realmente de fato vaso para honra dentro do meu lar, vaso para honra dentro do meu trabalho. Senhor, eu quero entender aquelas palavras de Paulo que diz assim: faz o bem a todos, mas sobretudo os da família da fé. E eu queria então, meu irmão, minha irmã, concluindo essa palavra, a perguntar, questionar, trazer algumas coisas para o meu coração e para o teu coração.
A palavra nos diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a autoridade de serem chamados, reconhecidos como filhos de Deus. Gostaria que você pensasse o quanto, de fato, nas suas crises, nas suas discussões com o dia a dia, e agora sai da semana de oração, entra dentro da política do Brasil, entra dentro da política da sua casa, do seu lar. Quanto de nós, irmãos, nós podemos assinar nos nossos atos, nas nossas palavras, como, por exemplo, Jefferson, filho do Deus vivo? Será que nas minhas atitudes isso é visto? Será que nas minhas atitudes eu posso revelar a qual família eu pertenço? Em cuidar do meu irmão que está todo domingo na igreja comigo, eu posso me preocupar e dizer, olha, eu vou fazer tal coisa ou eu não vou fazer tal coisa pelo bem do meu irmão, pelo bem da família que eu represento. Como se eu dissesse para as pessoas no mundo aí fora, olha, isso não, na minha família essa não é a criação. Quantas vezes, irmãos, nós trazemos isso para certos valores? Quando alguém, numa festa, por exemplo, diz assim, olha, o que você acha disso aqui, e você diz assim, olha, eu fui criado numa família em que nós tínhamos esses valores, meu pai era alguém severo, a minha mãe era alguém muito dedicada, dentro do meu lar isso nunca entrou. E aí você fala de comportamentos, você fala de estudo. Os meus pais sempre quiseram que nós estudássemos, que nós levássemos uma vida muito séria e tal. Mas agora eu estou te chamando para uma realidade que é superior à dos seus pais. Que é a família que você confessa para as pessoas. E aí eu preciso terminar perguntando para você, na sua família atual, a família de Cristo Jesus. Quando nós estamos aí fora, irmãos, diante do mundo, será que nós podemos encher os nossos lábios e dizer, olha, eu pertenço a uma família onde isso não entra. Eu pertenço a uma família onde os nossos valores são esses e esses. Que família? A família de Cristo Jesus. Você vai vir orar essa semana, meu irmão? Talvez você de fato não esteja precisando. Mas pensa em Deus ouvindo a tua palavra de gratidão, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Você vai vir orar, meu irmão? Talvez você não precise, mas você pode orar por várias famílias que estão, por exemplo, machucadas com a morte que bateu na sua porta. Será que eu posso vir orar por esses irmãos? E por último, será que na minha agenda essa família tem lugar? Porque se for um filho seu, ou se for seu pai, você abre buraco na agenda, você faz das tripas coração, como se diz por aí, para você estar perto, para você investir. Mas será que essa família do Senhor tem esse lugar no seu coração também? E antes que você pense assim, mas ninguém vai orar por mim? Pois é, ninguém orou por Jesus, mas ele veio para o que, de fato, era aqueles que o receberam. Vamos baixar nossa fronte. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, pelos textos que nós lemos, ó Deus, que revelam o quanto o Senhor, ó Deus, é sublime. Muito obrigado, Jesus, porque quando não houve nem haverá mérito nenhum nas nossas vidas, o Senhor nos amou e veio para nós. E o Senhor tem nos chamado, a mim, ao meu irmão, a minha irmã aqui para a tua salvação, Pai. Jesus, muito obrigado, porque nenhum de nós poderia cobrir o sangue do Senhor naquela cruz. Mas o Senhor não olhou, Deus, para os nossos méritos, para as nossas vantagens, para o nosso poder. O Senhor se deu por nós e bendito seja o teu nome por isso. Eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor nos acorde, que o Senhor abra os nossos olhos para a realidade que nós estamos vivendo, Pai. A cada dia, Senhor Deus, família tem menos valor. A cada dia, Senhor, nós ouvimos esse mundo dizendo que família é qualquer um que se aproxime de nós e goste de nós.
Mas, ó Deus, ajuda-nos a ter de fato o valor da família que há na Trindade bendita. O amor do Pai, do Filho, do Santo Espírito do Senhor. O amor do Senhor pela tua igreja e da igreja pelo Senhor. E, ó Deus, que nós nos lembremos do valor da palavra irmãos. O valor da palavra, Deus, filhos. O valor da palavra, Senhor Deus, que é o Senhor dizer, eu amo você. Deus, aviva o nosso coração, Pai. Dá-nos, ó Pai, realmente a clareza de entender do nosso chamado nessa época, nesse tempo de tanta individualidade. Que, ó Deus, nós venhamos a orar nessa semana, Pai, por um irmão ou irmã que está sofrendo. Que nós, ó Deus, que às vezes não temos a nossa família ainda formada no sentido físico, venhamos a orar para ter um casamento no Senhor, Pai, e do Senhor. Que nós venhamos a orar, ó Deus, para ver, ó Deus, pessoas de fato sendo trabalhadas e convertidas a Ti. Senhor Deus, que nós venhamos a orar para que o Teu reino seja abundante nessa nossa cidade, Pai. Para que os nossos filhos e netos venham crescer numa realidade em que o Senhor estará protegendo a vida deles a cada dia. E o Senhor, ó Deus, que é o Deus da nossa família, nos mostra, ó Deus, que nós somos família para a glória do Teu nome. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor.